Namastê, saudações de luz a todos. Aqui é o Maurício e nesse vídeo eu vou contar a minha experiência pessoal, tá? Sobre a terapia de ayahuasca. O que seria ayahuasca? Ayahuasca, ela é chamada de um chá, mas na verdade não é um chá, né? E é formada por dois elementos, é um cipó, né? E uma erva, né? Que são misturadas. Isso eles batem, né? E se transforma num líquido pastoso de uma cor assim marrom claro, né? E com um sabor assim, vamos dizer, bem ruim, um sabor assim, uma coisa assim que não é muito agradável, né? Esse sabor, tá? Essa terapia, ela consiste em, digamos assim, te induzir, né? O seu subconsciente a te revelar algumas coisas, né? Então, eu tive duas experiências de ayahuasca, né? Por que eu quis fazer essa experiência de ayahuasca? Eu tinha visto um vídeo sobre algumas pessoas que tomaram, né, esse chá e que estavam relatando que o corpo, né, ele meio que estava querendo sair, né, digamos assim, o seu espírito, né, fazendo uma viagem astral, nesse caso, né, e relatavam também visões de seres assim de outras dimensões, né? E até por uma certa curiosidade, né? Então eu fui muito assim, minha expectativa estava bastante alta para essa primeira sessão de ayahuasca, né? Que foi aqui em São Paulo mesmo. Tá? Aí eu fui lá, tomei uma dose de ayahuasca. Uma dose de ayahuasca é mais ou menos isso, sabe? É um copinho, né? Talvez um pouquinho menor que um copo americano, né? Mas assim, ela é bastante forte, essa dose, né? E aí você depois, após tomar, ingerir esse chá, né? Você se deita, né? Esse chá, se você vamos dizer assim, ele produz vamos dizer, uma limpeza, né? Tanto material quanto espiritual. Então, se você tiver ingerido alguma coisa que não esteja assim muito, que não foi uma coisa legal, possivelmente você possa sentir náuseas e vômito, né? No meu caso, eu tinha feito um jejum, né? Eu tinha feito um jejum antes e não senti, tá? Apesar daquele gosto assim, que é um gosto assim horrível, né? Mas não senti essas náuseas e esse enjoo. Aí você fica, permanece deitado, né? E
esperando que esse chá comece a agir, né? E você possa ter algum tipo de experiência, né? No meu caso, nessa primeira vez, eu fiquei esperando e passou-se um tempo, não sentia nada. Aliás, sentia bastante frio, né? Porque agindo, está se agindo de alguma forma, né? Energeticamente, né? E um dos sintomas que você possa sentir é o frio, né? Então eu sentia muito frio nessa sessão de ayahuasca. Aí o terapeuta que me acompanhava, né, que era também um sacerdote, ele me ofereceu uma segunda dose, que era igual à primeira dose, né, para que fizesse um efeito realmente maior, né. Aí eu tomei a segunda dose. Aí eu estava lá esperando e que começasse que eu pudesse fazer uma viagem astral, que eu tivesse algum contato com algum ser de outra dimensão e tal. Porém, assim, nada disso ocorreu. Tá? Foi uma coisa assim, vamos dizer, normal. Nada ocorreu, a não ser esse frio intenso. Né? Foi se passando o efeito da ayahuasca. E assim, a princípio eu não senti nada, tá? Uma coisa que eu reparei no, no terapeuta que me acompanhava, né, nessa sessão de ayahuasca, é que eu enxergava ele assim, em determinado momento, às vezes parecia que estava um pouco longe, um pouco perto, um pouco longe, um pouco perto. Eu não sei se isso. Mas só que eu não tinha a sensação de que eu estava saindo do corpo. Mas assim, parecia que estava assim, um vai e vem, um vai e vem, um vai e vem, sabe? Eu enxergava ele assim perto e longe, perto e longe, perto e longe. Né? Então era um pouco era essa sensação que eu tive. Uma outra sensação é que eu enxergava a orelha do lado direito dele pontuda, né? Como se fosse aquela do, do Spock, lá da Jornada das Estrelas, né? Mas é só do lado direito, eu achei assim, meio estranho isso aí, né? Mas assim, basicamente foi isso que aconteceu, não teve grandes assim, né? Até, vamos dizer assim, pelas expectativas que eu tinha, né? Eu falei, até saí um pouco, vamos dizer assim, frustrado nessa primeira sessão de ayahuasca, né? Aí eu já tinha agendado uma outra sessão de ayahuasca, né? Há um tempo atrás, e aí me mandaram a mensagem que né, a sessão ainda estava de pé, né? E que se eu fosse ou não. Né? Isso foi uns 2 meses após essa primeira sessão de ayahuasca. Aí eu já tinha tido essa experiência dessa primeira, né? Dessa primeira vez, de que assim, vamos dizer que nada tinha me acontecido, né? E a minha expectativa era baixa. Falei, bom, mas eu vou tentar, vou ver o que vai acontecer, mas assim, não espero muita coisa, né? Vamos lá. E acabei, né,
dando sim para essa segunda sessão de ayahuasca que eu fiz em Piracicaba, tá? Num local assim muito bacana, de uma energia incrível, né? Com duas terapeutas assim fantásticas, tá? E aí eu fui no dia agendado, estava lá, né? Aí eu tomei a primeira dose da ayahuasca, que ela diz como comungar, tá? Seria uma comunhão entre você e essa bebida, né? Para você entrar nesse estado, né, no seu subconsciente. E essa dosagem, ela foi perguntada, né, ao plano espiritual e que recomendou, né, a dosagem, vamos dizer, a maior dosagem para mim, né? Aí eu tomei a primeira vez, a primeira dose de ayahuasca, né? E assim, fui me deitar, né? Na maca, esperando né? Que começasse a se agir, né? E com músicas assim, com um ambiente assim bem propício para esse tipo de terapia, né? Aí ela perguntou se eu queria a segunda dose, né? Eu disse sim, vou tomar a segunda dose. E acabei tomando essa segunda dose também, muito forte. O que aconteceu? Eu tive algumas, vamos dizer assim, visões nessa segunda vez, dessa segunda sessão de ayahuasca, né? Assim, que eu descrevo como assim uma coisa completamente assim fora do que eu estava imaginando, sabe? Uma coisa assim. Eu, eu, eu coloco como uma das experiências mais fantásticas da minha vida, tá? Isso é pessoal. Na primeira vez nada aconteceu, tá? Mas na segunda tive visões assim, vamos dizer, pessoais, que eu não posso estar assim contando aqui nesse vídeo, né? Mas foram coisas assim muito assim, vamos dizer, incríveis, né? Aí aliado a isso, também dentro dessa sessão de ayahuasca, a terapeuta, ela me perguntou se eu queria fazer uma terapia também auxiliar, né, chamada Samanga. Essa terapia, ela consiste num colírio, né, que ela, digamos assim, ela faz abrir a sua visão, né? Mas não a visão, essa visão, vamos dizer, material, mas uma visão dessa, dessa parte mais assim, dessas outras, vamos dizer assim, do seu terceiro olho, de outras dimensões, de coisas desse tipo, tá? Eu falei, sim, eu topo, né? E ela pingou o colírio no meu olho.
Olha, eu, eu nunca, mas nunca tinha sentido uma dor assim, mas tão forte no meu olho como eu senti após pingar esse colírio. Eu não aguentava, né? Eu tava com lenço e eu lacrimejava e aquilo parecia que não ia passar nunca, sabe? Uma dor, uma dor. Aí pingou o colírio no outro olho, também uma dor incrível, uma coisa assim que. Uma dor no olho que eu jamais tinha sentido, né? Mas assim, até que enfim, depois, isso acabou, vamos dizer, passando, né, essa dor, né? E eu tava normal, eu enxergava assim, essa visão aqui dessa terceira dimensão, eu enxergava normal, não tinha problema nenhum, tava perfeita a minha visão, tá? Aí depois a terapeuta, ela me falou de uma outra terapia adicional à ayahuasca, né? Chamada rapé, né? Essa terapia consta é feita com um cachimbo, né? E que você coloca um fumo e a terapeuta ela vem com esse cachimbo perto de você, né? E você traga essa fumaça desse rapé, né? Eu, eu fiz essa terapia, né? E olha, assim, quando eu traguei essa fumaça, mas imediatamente me deu uma ânsia, mas uma ânsia de vômito, uma coisa assim que incontrolável, né? E assim, eu tinha feito dieta, eu não tinha comido no dia anterior, mas mesmo assim, com esse rapé, eu coloquei para fora o que eu não tinha, né? Mas assim, comecei a vomitar, e era uma sensação, um mal-estar que assim eu nunca tinha passado por um negócio que me desse um mal-estar tão grande, assim, imediatamente, né? E botei tudo pra fora, né? Vomitei. E logo após também tive algumas visões assim, vamos dizer, particulares, e que foram coisas assim muito marcantes, tá? Uma coisa assim, hum, vamos dizer que diferente de tudo, né, que a gente possa imaginar, tá? E aí quando eu estava assim já na fase de recuperação, né, dessa terapia, aí eu estava sentado ali no sofá, né? Estava sentado ali no sofá e na frente do sofá tinha um tapete verde peludo. Aí eu tava assim,
né, de cabeça um pouco baixa, né, porque tentando me recuperar, né, para poder viajar, né, de volta. Aí eu comecei a visualizar no tapete. O tapete ele começou, vamos dizer, os pelos, né? Era muito peludo esse tapete. Ele começou a formar umas imagens. E essa imagem era de uma figura humana. Ela se mexia e parece que estava assim, digamos assim, ela tentava falar, ela estava angustiada, é como se estivesse querendo sair desse tapete, né? Numa angústia, só que porém ela imagina você querer gritar e não sai nada. Era exatamente isso, que aquela figura daquele tapete que eu via, ela estava angustiada, essa figura, né? E ela não conseguia, ela gritava, mas não saía nada. Mas ela gritava por socorro, né? Depois foi me passado pelo plano espiritual que realmente esse tapete ele representa, vamos dizer, o mundo material. E que essa criatura, ela estava pedindo ajuda, ajuda realmente, para poder, que ela se sentia aprisionada nesse mundo material, né, representado por esse tapete. Vamos dizer que era uma metáfora, né? Mas uma metáfora assim que eu vi claramente com meus olhos, né? Aí, logo no final, né, eu ainda tava passando um pouco assim, sabe, com um pouco de náuseas e tal. E a terapeuta falou: "Ah, come alguma coisa para se você tiver que soltar, né, você já, né, antes de viajar você faz isso." Aí eu resolvi comer alguma coisa, né? E aí eu vi a terapeuta, ela estava ali em pé, ao lado da pia. E aí eu comecei a ver uma sensação assim, eu sentia uma sensação de uma figura, de uma criança, um ser, né? E eu via a barriga dela como se fosse grávida, né? Essa foi a sensação que eu tive. E logo depois eu falei para ela que eu enxergava assim, né? E o engraçado é que ela já. O marido, ela já tinha uma certa, vamos dizer assim, uma idade um pouco acima do que o pessoal geralmente, as mulheres geralmente têm filhos, né? E que o marido dela é operado. Porém, eles estavam no processo de adoção de uma criança, né? E que essa criança ela já estava por vir, né? Então, basicamente foi isso. E aí começou a me dar mais ânsia, né? Eu peguei um baldinho, um lixo, né? E novamente comecei a vomitar, 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 não parava de vomitar, não sei o que eu tinha tanto, porque eu não tinha comido nada. Aliás, tinha comido apenas o que tinha me oferecido para tentar me recuperar, né? E o engraçado é que assim, depois que eu vi, eu acabei vomitando dentro desse baldinho, né? Eu enxergava o meu vômito, eu cheguei lá quatro criaturas, mas era perfeitamente assim nítido, quatro criaturas assim, uma figuras assim, vamos dizer assim, mais ou menos humanas, né?
E uma dessas criaturas, ela estava, vamos dizer, comendo a cabeça da outra criatura ao lado, né? E eu não dei muita bola para isso, né? E depois me foi passado que o que eu vi, no caso, né? Esse vômito, esse tirar, fazer essa limpeza, tanto material quanto espiritual, ah, eram criaturas, né? Do meu subconsciente que estavam ali, que foram, vamos dizer, retiradas, né? Meio que a força mesmo, tá? Outras coisas engraçadas é que assim eu conseguia ouvir hum, a respiração das pessoas assim com uma intensidade tão forte, mas tão forte que eu imaginava que tivesse outras pessoas assim quase do lado, ao meu lado, sabe? Mas era a respiração de uma das terapeutas que estava assim, eu escutava numa intensidade tão alta, mas tão alta, que me assustava. Eu falei, mas tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? E eu continuei, né? Eu me recuperei e peguei o carro, né? E quando eu estava dirigindo, eu sentia os pneus do carro assim, batendo né, deslizando no asfalto, mas com uma intensidade tão forte, mas tão forte esse barulho, que eu pensei que tinha tido um problema, que o pneu tinha estourado, que tinha acontecido algum tipo de problema, né? Mas não era, eu tava assim, a minha audição tava numa coisa assim, incrível, né? Escutava tudo, era uma coisa assim, extremamente incrível, né? E dentro dessa sessão de ayahuasca, né, tiveram coisas assim é, que as terapeutas me falaram, né, que assim que alguns seres, né, e um desses seres era um antepassado meu que me olhava, assim, era um ancião, né? Ele me olhava com os braços cruzados de cima para baixo e com um ar assim de aprovação, né? Um ar de satisfação, né? Mas nada dizia. E assim, durante essa abertura do meu campo pelas terapeutas, né? Nesse meu campo energético, búdico, elas visualizaram muitas coisas, né? E que eu, digamos assim, eu tentava chegar nesse a mais e parece que assim as portas se fechavam, né? Não era o momento de mostrar tudo. Porém, assim, algumas experiências que eu tive lá, né, foram realmente espetaculares, espetaculares, né? Então, essa foi a minha experiência, né, com a ayahuasca, essa segunda vez, né? Possivelmente eu possa retornar, né, e fazer uma nova sessão de ayahuasca, porque eu vejo que
é um crescente, né? As coisas parecem que vão se encaminhando, né? E mais coisas vão se revelando e parece que mais o coração ele vai se tornando mais humano, mais tendo um sentimento mais de compreensão, um sentimento mais de perdão com essas terapias, né? Então, assim, o que eu posso dizer sobre a ayahuasca, no meu caso, é esse, ok?